bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha e hoje a nossa aula será de Geografia, com o tema A Importância do Trabalho. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? O trabalho, ele é muito importante, né? Porque é por meio dele que são produzidos os alimentos que consumimos. Existem os trabalhos no campo e existem os trabalhos na cidade, né? No campo são trabalhos como agricultura, como pecuária, como extrativismo, e na parte da cidade entra os trabalhos em indústrias, em comércios e assim por diante. Então, gente, nós vamos começar falando sobre a agricultura. E a agricultura, ela é a atividade realizada no campo, né? Que produz frutas, produz verduras, produz outros alimentos que chegam na nossa casa todos os dias. E a agricultura, ela também fornece a matéria-prima, que é enviada para a indústria, certo? Por exemplo, um tomate. O tomate é enviado para a indústria para ser feito o extrato de tomate, por exemplo, tá? O agricultor, ele é o profissional responsável para cultivar a terra. E esse trabalhador, ele prepara a terra para o recebimento das sementes. Irriga, planta e realiza a colheita, né? A colheita dos frutos. E nós temos dois tipos de agricultura. A agricultura que é familiar e a agricultura que é comercial. Vamos conhecer? Então, a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é aquela que é praticada em pequenas propriedades, certo? E ela é praticada pelos membros das famílias. Geralmente, ela é feita de maneira manual, tá? A agricultura familiar é de maneira manual. A colheita é para a venda, mas também para o sustento da família, né? E devido aos poucos recursos financeiros, esses agricultores, eles utilizam poucas máquinas e equipamentos. Por isso, então, a colheita manual, certo? E a agricultura comercial, ela também é realizada em meios rurais, né? Só que elas utilizam máquinas e os equipamentos com alta tecnologia e técnicas avançadas de produção. E geralmente elas produzem para exportar, para vender, né? Para vender para outros países. E agora nós vamos falar sobre a pecuária. A pecuária, ela é outra atividade que é realizada no campo. O pecuarista, ele é o profissional que cuida dos animais, como os bois, os porcos, as aves, os cavalos, as ovelhas, os coelhos, búfalos e etc. Assim, a pecuária, ela é a atividade que produz alimentos de origem animal. Por exemplo, o bifinho de vocês de boi, a carne de galinha que vocês comem, tudo produzido pela pecuária, né? A criação dos animais também fornece matérias-primas, como o couro, a lã, o leite, que nas indústrias são transformados em outros produtos. Por exemplo, o couro pode ser transformado num tapete, a lã em um casaco e assim por diante. Então, também é exportado para o processo da indústria. Mas a pecuária produz também os alimentos de origem animal. E nós temos também o extrativismo. O extrativismo, ele consiste na retirada de produtos diretamente da natureza, como as ervas, os frutos, as madeiras, a castanha do Pará, o açaí e assim outros. Essa atividade, ela é denominada como extrativismo vegetal. E tem também o extrativismo animal, que está relacionado com a pesca, com a caça, né? E nós temos também o extrativismo mineral, que é a retirada da natureza de riquezas como o ouro, o diamante, o ferro, o petróleo, a prata e assim entre outros. Esses produtos, eles são utilizados como matéria-prima na indústria e na produção de outras mercadorias, né? Por exemplo, o ouro é utilizado para fazer joias e assim por diante. E nós temos o artesanato. O artesanato, ele é uma atividade desenvolvida manualmente, né? Em casa ou em pequenas oficinas. E nessa atividade, o artesão, ele utiliza matérias-primas naturais, como a palha, a argila, rochas, madeira, entre outras coisas. E o artesão, ele produz bijuterias, bordados, cerâmicas, vidros e assim por diante. Ele tem bastante coisas que o artesão faz. E esses produtos típicos do lugar onde eles são feitos são vendidos em feiras, certo? Centros de artesanato, mercados e na casa dos artesãos também tem para vender. E agora nós vamos falar sobre a indústria.
Bem, o artesanato, ele foi realizado durante muito tempo utilizando ferramentas simples, né? Então, fazia tudo à mão, enfim. O artesão, ele produzia em pequena quantidade. Por que ele produzia em pequena quantidade? Porque ele fazia tudo sozinho, à mão, enfim. Com a invenção das máquinas, houve a criação da indústria. E com isso, mais pessoas dividiam tarefas e trabalhavam juntas, operando as máquinas em diferentes etapas para produzir uma mercadoria. E assim ocorreu o aumento dessa produtividade. Então, ou seja, mais máquinas trabalhando, mais pessoas trabalhando, e o que aconteceu? Agilizou o processo do artesanato, né? Então, começou a fazer mais rápido. Ou seja, que a indústria passou a produzir uma quantidade maior de mercadorias. E o trabalho da indústria, ele transforma matéria-prima, como o couro, essas coisas, em produtos. Ou seja, o couro é transformado em sapato. Então, a matéria-prima é o couro, que é transformado em sapato. Vamos ver nessa imagem o processo do trabalho na indústria. A madeira, ela foi arrancada da natureza, foi levada para uma indústria e foi confeccionado o quê? Um guarda-roupa. Vocês conseguem entender? Extraído do campo e levado para a indústria. Então, agora nós vamos falar sobre o comércio e a prestação de serviços. Qual que é a diferença? O comércio, ele está realizado a compra e a venda de mercadorias. Tanto o que é produzido no campo e na cidade, é realizado pelo comércio, né? A venda é realizada pelo comércio. Muitas pessoas em todo o mundo trabalham em farmácias, mercados, feiras, padarias e assim por diante. Esse é o comércio. E o que é a prestação de serviço? A prestação de serviço, ela está relacionada a algo que não podemos tocar, pois ela está ligada ao conhecimento dos profissionais. Por exemplo, um médico que cuida dos seus pacientes, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue ser médico, a gente tem que estudar para isso, certo? Para ser um profissional chamado médico. O professor que ensina os alunos, os bombeiros que apagam o fogo, incêndios. Então, a prestação de serviço, ela está relacionada ao estudo, entendeu? Quando a pessoa precisa estudar para prestar tal serviço. E o comércio, ele é mais uma venda, né? Então, é mercado, essas coisas assim, serviços fáceis de ser conquistados. Se vocês querem trabalhar, por exemplo, quando vocês forem maior no mercado, vocês podem trabalhar, porque vocês não precisam ter tanto conhecimento para trabalhar no mercado. Mas se vocês querem ser um professor, um médico, um bombeiro, vocês precisam estudar, vocês precisam ter conhecimento para estar realizando este serviço. Bom, agora que a gente já conheceu todas as formas de trabalho, não é mesmo? Nós vamos para as atividades. E nós vamos para a primeira atividade de pecuária. Vai ter uma atividade de pecuária lá na página 107. Vocês vão ter que ler o textinho aqui. A Prof. Carol não vai ler, porque senão vai ficar muito extensa a nossa aula, tá? Então, vocês vão ter que ler o textinho. E vocês vão ter que, na número 1, falar, de acordo com o texto, como que os animais são criados. A pecuária extensiva, como que os animais são criados? E na pecuária intensiva, como que eles são criados? Número 2, por que os animais da pecuária intensiva apresentam maior produtividade? Tá tudo aqui no texto, tá bom? Para vocês tirarem as dúvidas, tá? Vamos agora para número 3 da página 108, para vocês observarem a imagem e responder as questões. Letra A imagem retrata qual tipo de extrativismo? O extrativismo mineral, o extrativismo vegetal ou o extrativismo animal? Lembra que a Prof. Carol explicou para vocês que tem 3 tipos de extrativismo? O que são extraídos minérios da terra, né, como o ouro, enfim. O vegetal, que é extrativismo de castanha do Pará e essas coisas. E o de animal, que é o extrativismo da pesca, enfim. Então, qual que é o extrativismo dessa imagem aqui? Letra B. Algumas pessoas não respeitam o período de restrições para a pesca. O que essa atitude pode causar? Desembaralhe as palavras e descubra. Então, aqui tem o quadro para vocês desembaralharem. Está escrito, de peixes a extinção espécies de algumas. Vocês vão ter que ajeitar esse quadrinho e responder a questão, tá? Virando a página, nós temos a número 4, onde vocês não precisam estar respondendo, tá?
só vão responder a número 5, que pede se em sua casa existe algum tipo, algum objeto que é artesanal. E, se sim, qual é esse objeto? Então, a mamãe tem algum vaso de cerâmica, de barro, enfim. O que tem na casa de vocês que pode ser artesanal? E nós vamos para o número 6 da página 110. Escreva 2 diferenças entre o trabalho artesanal e o trabalho industrial. Então, qual que é a diferença desses 2 trabalhos? A Prof. Carol também explicou, né? Sobre como que era o artesanato antes da indústria e como que é agora. Claro que ainda existe o artesanato manual, certo? Mas tem os artesanatos em indústria, onde as coisas fluem mais rápido. Então, qual que é a diferença? E nós vamos para a número 7 da página 112. Assinale com C as imagens que correspondem ao comércio e com P as imagens que correspondem à prestação de serviços. Então aqui a gente tem um moço vendendo na feira, né? Vendendo tomate na feira. Nós temos um encanador, acho que é o encanador, né? Ou eletricista. E nós temos um jornalista. Nós temos também um vendedor de roupa. Então, o que vocês acham aqui que é comércio e o que vocês acham que é prestação de serviço? Agora que já viu as diversas atividades econômicas nas quais os adultos trabalham e que influenciam a rotina deles, destaque as peças do jogo da memória que estão no anexo 1, as páginas 175 e 177. Jogue com um colega e veja quem consegue formar mais pares. Então, nós vamos lá no anexo 1, esse aqui, esse daqui, opa, só esses 2 aqui, ó, que é a página 175 e a página 177. E vocês vão destacar esse jogo da memória. Vocês podem estar jogando o jogo da memória, tá bom? Olha que legal, a aula de hoje teve até um joguinho. Bom, gente linda, a nossa aula já chegou ao fim. A Prof. Carol espera que vocês tenham entendido essa aula tão importante sobre a importância do trabalho na nossa vida, tá bom? Um super beijo da Prof. Carol e até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau, tchau.